Salve, meu povo! Mais uma vez estamos aqui aí na nossa proposta de auxiliar você que está na sua jornada acadêmica e tem a matemática pela frente, né? Lembrando que muita gente tem o hábito de se queixar das dificuldades, matemática é difícil. Gente, tudo é difícil quando a gente não compreende. Tudo é difícil. Quando a gente não compreende, tudo tem as suas dificuldades, mas a matemática, ela, uma vez compreendida, como qualquer outra ciência, ela tem as suas dificuldades, mas elas são facilmente superadas, né? O nosso tema de hoje, conjuntos. Um tema que é estudado amplamente toda a vida acadêmica, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, você vai se deparar com esse assunto. Quando eu falo de conjuntos, a gente precisa atentar aqui que eu posso falar de conjuntos, eu posso listar os conjuntos e representar isso por chaves, tá? Ou então eu posso simplesmente representar através de uma propriedade. Fique de olho, porque essa representação de chaves aqui que a gente coloca é a mais comumente utilizada quando você representa um conjunto e você faz essa representação utilizando as chaves. Aqui eu coloco um conjunto A, um conjunto numérico, né? E quero chamar já a tua atenção como é que a gente representa esses elementos lá dentro. Cada um dos elementos do conjunto pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser o nome de uma cidade, se eu estiver elencando as cidades. Ele é dividido por vírgulas quando eu represento entre chaves, tá? A gente sempre vai representar por vírgulas. Por exemplo, no conjunto B aqui, eu tenho o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, quem são as vogais do nosso alfabeto? O A, o E, o I, o O e o U, e eu represento esses elementos separando eles entre vírgulas. Outra forma de representar é quando eu eu digo para você, o elaborador ele diz para você qual é o conjunto, falando de uma propriedade que é comum a todos os elementos. Por exemplo, o conjunto dos países da América do Sul. E aí vão entrar todos os países que compõem a América do Sul: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, os países, e os outros países que compõem a América do Sul. O conjunto dos números inteiros positivos. Aí vai entrar o 1, o 2, o 5, o 7, o 10, desde que eles sejam inteiros e positivos, todos os outros vão entrar aí também. Quando a gente faz essa relação de elemento para conjunto, isso é chamado de relação de pertinência. A relação de pertinência, ela é sempre uma relação que ela é feita de elemento para conjunto, tá? Então, todas as relações que são feitas de elemento para conjunto são chamadas de relações de pertinência, tá bom? Então, lembre, as relações de pertinência são sempre relações feitas de elemento para conjunto, tá bom? Ora, quando eu faço uma relação de elemento para conjunto, eu tenho duas possibilidades. Ou eu digo que aquele elemento pertence a um determinado conjunto, ou eu digo que aquele elemento não pertence ao conjunto. Não tem meio termo. Ou ele pertence ou ele não pertence ao conjunto. Tá? No exemplo anterior aqui, quando a gente mostrou para você o conjunto das vogais, eu tenho A, E, I, O, U. Se eu disser para você que a letra Y, quando eu faço a relação da letra Y com o conjunto B, eu tenho duas possibilidades. Ou o Y está inserido no conjunto, está dentro do conjunto, ou ele não está. Se ele estiver dentro do conjunto, eu vou dizer que eu tenho um elemento que pertence ao conjunto. Então, o B pertence ao conjunto A, no caso. Aqui no meu caso, então, tenho um objeto B. Esse objeto B é elemento do conjunto A. Se ele está inserido no conjunto A, eu digo que ele pertence ao conjunto A. Agora, se esse elemento não está inserido, então eu vou dizer que este elemento
não pertence ao conjunto A. Lá no nosso exemplo, o y, ele não está inserido no conjunto A. Então, eu posso dizer que o y pertence ao conjunto A? Não, eu não posso dizer, porque ele não está inserido no conjunto A. Qual seria o correto para mim? O correto para mim seria dizer que o y não pertence ao conjunto A. Aí sim, aí está tudo certo. Aí é só sorriso, ok? Então, a relação de pertinência, ela é uma relação que sempre vai acontecer de elemento para conjunto, sempre de elemento para conjunto, e é uma relação que vai sempre estar relacionando no sentido de pertencer ou não pertencer, ou o elemento pertence ou ele não pertence ao conjunto, ok? Beleza. Brasileiro, vem cá. E eu posso ter conjuntos que possuem exatamente os mesmos elementos? Claro. Eu posso ter dois conjuntos e esses dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. E aí? E aí, quando isso acontece, a gente tem a chamada igualdade de conjuntos. Ora, vou dar aqui um exemplo. Imagine o conjunto A, que é formado pelos elementos 2, 3 e 5. E eu tenho um conjunto B, que é formado pelos elementos 2, 3 e 5. Todos os elementos de A também são elementos de B. Então, eu posso afirmar que o conjunto A é igual ao conjunto B. Por definição, dois conjuntos são iguais quando todos os seus elementos são iguais. Ok? Ora, e se eu tiver um conjunto A, 2, 3 e 5, e eu tenho um conjunto B, brasileiro, que tem os números 1, 2, 3, 4 e 5, eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, uma vez que o conjunto B possui todos os elementos do conjunto A. Ora, no conjunto B tem o 2, no conjunto B tem o 3 e no conjunto B tem o 5. Então, o conjunto B possui todos os elementos do conjunto A. Eu posso dizer que eles são iguais? Não, porque a recíproca não é verdadeira. O conjunto A, por sua vez, não possui todos os elementos de B. Então, não basta que um possua os elementos do outro. É preciso que os conjuntos possuam os mesmos elementos. Então, é preciso que todos os elementos de A estejam em B e é preciso que todos os elementos de B estejam em A. No nosso caso aqui, os elementos 1 e 5 que estão lá no conjunto B, eles não estão no conjunto A. Eles são elementos exclusivos de B. Então, eu não posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Neste caso, o conjunto A é diferente do conjunto B. Lá na frente, daqui a pouco, nós vamos falar das relações de inclusão. Nós vamos ver que o conjunto A, como todos os elementos dele estão em B, eu vou dizer que o conjunto A está contido, ele está dentro do conjunto. Eu vou dizer que ele está contido no conjunto B. Mas nós vamos chegar lá. Vamos esperar o tempo certo. Eu tenho alguns conjuntos que merecem um tratamento especial, tá? E aí você tem que ficar atento aí. O primeiro deles é o conjunto vazio. A própria representação, a própria definição de conjunto vazio já diz que ele é um conjunto que ele não possui elementos. E como é que eu represento um conjunto vazio? O conjunto vazio ele é representado por duas chaves, sem nada, nenhum elemento dentro. Ou ele é representado por um círculo com um corte. Tá? Essa é a representação de conjunto vazio. Quando eu quero representar um conjunto vazio, eu vou representar dessa forma. Fique atento. O conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Tá bom? Então, se eu pegar uma parte, um pedaço de um conjunto, mesmo que ele não esteja aparente lá o vazio, mas ele vai ser um subconjunto de qualquer conjunto. Fica a dica, fique atento para isso, tá bom? O segundo conjunto, que é um conjunto especial, é o chamado conjunto unitário. O termo unitário
O termo unitário vem de único, significa que eu tenho um conjunto que só possui um elemento, tá? Então, um conjunto unitário é um conjunto que só possui um elemento. Por exemplo, o conjunto A, que é composto pelo elemento 1. Ele é um conjunto unitário. Qual é o elemento do conjunto A? O 1, a unidade. Ele é um conjunto unitário, que só possui o elemento 1. Tá? Então, fique atento a esse conjunto. O terceiro conjunto, eu já vou fazer aqui um parênteses. O terceiro conjunto, que é importante a gente conhecer essa definição, é o chamado conjunto universo. Ora, quando a gente vai estudar lá na frente os conjuntos numéricos, a gente vai ver que eu tenho grupos pequenos. Eu tenho um grupo de números que são apenas os números inteiros positivos e o zero, que são o conjunto dos números naturais. Depois entram os números inteiros, que são os inteiros negativos. Depois vão entrar os números racionais, que são as frações, ou as dízimas, que são periódicas, que também podem ser transformadas em frações. Depois entram os irracionais, que são as frações não exatas. Depois, lá na frente, a gente vai estudar, você que está no ensino médio, você vai estudar um assunto à parte chamado conjunto dos números complexos, que é uma solução matemática encontrada para as raízes de número negativo. Ora, então quando eu me refiro ao conjunto universo, eu estou me referindo ao universo que está em questão. Tá? Vocês vão ver, nós vamos ver depois, eu represento esses conjuntos numa reta. Essa reta é chamada de reta dos números reais. Então, o conjunto universo, ele será sempre para nós uma ideia da universalidade dos elementos que eu estou representando, que possuem uma propriedade em comum. Tá? Então, fique atento para essas definições que são importantes. Beleza? Ora, dito isto, a gente precisa ter a consciência de que nós teremos conjuntos que têm a quantidade certa de elementos, e esses conjuntos a gente diz que são conjuntos finitos, e eu tenho conjuntos que têm uma quantidade incerta de elementos. São tantos quantos a gente não vai poder contar. Então, esses conjuntos que têm tantos elementos que a gente não pode contar, porque não terão fim, a gente chama de conjuntos infinitos. Vamos lá. Vou dar um exemplo de cada que vai ficar muito claro aqui para você. Conjunto finito. Ora, eu quero representar, de novo, vou recorrer àquele exemplo que eu dei lá no início. O conjunto das vogais. Então, eu chego lá com você e digo, olha, o conjunto A é o conjunto formado pelas letras A, E, I, O e U. Esse é um conjunto finito. Eu sei exatamente quais são os seus elementos e quantos são os seus elementos. Então, eu sei que o conjunto A é um conjunto que possui 5 elementos. Ora, eu posso chegar com você e dizer, olha, eu tenho um conjunto B, e esse conjunto B é formado pelos números 1, 3, 5 e 7. Acabou. Quantos elementos eu tenho nesse conjunto? Eu tenho 4 elementos. É um conjunto que eu sei exatamente a quantidade de elementos que ele tem. Agora, se eu chegar com você e disser assim, eu quero representar o conjunto dos números naturais. Ora, número natural é todo número a partir do zero, que é inteiro. Então, eu tenho o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14. E eu vou sair contando e vou passar 3 dias e você vai voltar e eu vou continuar contando. E daqui uma semana eu vou continuar contando e não vai chegar nunca ao fim. Porque eu estou aí me deparando, eu estou de frente com um conjunto que ele é infinito. Então, o conjunto dos números naturais, por exemplo, ele é um conjunto infinito, 0, 1, 2. E como é que eu vou representar essa infinitude de elementos no conjunto? Eu vou colocar 3 pontinhos aqui no final do conjunto. E isso indica que este conjunto ele é um conjunto infinito.
Os conjuntos numéricos, em geral, são infinitos. Os conjuntos numéricos são conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos irracionais, conjunto dos complexos. Os naturais, inteiros, racionais e irracionais, eles juntos, unidos, a união deles vai me dar o conjunto dos números reais. Então, esses conjuntos numéricos que eu citei aqui, e que nós vamos ver daqui a pouco, na nossa próxima aula você vai encontrar isso, eles são conjuntos infinitos, eles não têm fim. E, brasileiro, o que eu tenho que observar? O que você tem que observar, meu caro, o que você precisa observar é que, se esse conjunto ele é infinito, em regra, ele vai ter esses três pontinhos aqui, tá? Você vai indicar essa infinitude pelos três pontinhos. Fique atento para isso, tá? É os três pontinhos que vão indicar que o conjunto é infinito. Brasileiro, lá no início você me disse que eu poderia representar os conjuntos através de chaves ou pelas propriedades, e você me disse assim, tem um outro modelo que a gente usa. Sim, falei. O outro modelo é o que a gente chama de diagrama de Venn. É quando eu represento esses elementos através de uma área que é determinada. Eu não posso dizer que é através de um círculo, porque não necessariamente será um círculo. É muito comum se utilizar representações ovais, como esse primeiro exemplo aqui que eu coloco para você. Tá? Mas não necessariamente eu terei uma representação oval. Olha, observe aqui que eu tenho aqui uma representação que é circular nas bordas, mas tem uma espessura, um comprimento aí. Então, o importante é que eu tenha uma área delimitada, delimitando quem é que está dentro do conjunto e quem é que está fora. Quem é que pertence ao conjunto, quem é que não pertence. Eu posso ter, por exemplo, o diagrama de Venn sendo representado assim, e eu digo para você que isso aqui é o conjunto A, e aqui eu digo, olha, aqui dentro do conjunto A eu tenho o 5, o 7 e o 9. Esses são os elementos do conjunto A. Tá? Uma outra observação que eu faço, aqui não tem, mas alguns autores, quando fazem essa representação, para cada elemento do conjunto, eles colocam um ponto aqui, para evitar a confusão e para indicar que aquilo ali, o elemento é o 2 representado por aquele ponto do conjunto. Tá? Então, fique atento. Essa representação do diagrama de Venn, ela é muito utilizada. Lá nas funções, quando a gente vai falar de funções, a gente vai utilizar. E até para você entender a ideia de domínio, contra domínio, imagem, lá na frente você vai precisar disso aí, tá bom? Bom, dito isto, vamos pensar agora nas partes que um conjunto pode ter, que aí a gente chama de subconjuntos do conjunto, tá bom? E eu digo assim, ó, sejam A e B conjuntos. Dizemos que A é subconjunto de B quando todo elemento de A é também elemento de B. Vamos lá, vamos pegar aqui dois conjuntos quaisquer. Vou pegar um conjunto A e vou dizer para você que o conjunto A é formado pelos elementos 2, 3, 5 e 7. Vou pegar o conjunto B e vou dizer para você, olha, o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, se você observar, todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B. Ó, vamos lá. O 2 é elemento de A. Ele também é elemento de B. O 3 é elemento de A e ele também é elemento de B. O 5 é elemento de A e também é elemento de B. E o 7 é elemento de A e também é elemento de B. Então, todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B. Então, o conjunto A, ele é um subconjunto do conjunto B. Ele é um conjunto que foi retirado de dentro do conjunto B. Tá? É um conjunto que está inserido dentro do conjunto B.
eu posso olhar da forma que eu quiser. Sabe aquela história do copo que ou está meio cheio ou está meio vazio? Eu posso olhar do jeito que eu quiser. O conjunto A, eu tirei ele do B. Eu tirei, não, eu repliquei ele. Beleza. O conjunto A, ele está inserido no conjunto B. Essa é a notação mais utilizada, que é quando a gente usa as relações de inclusão. E aí a gente vai dizer que esse conjunto está dentro do conjunto B? Não, não fica bem. Não tem uma relação matemática que diga o conjunto está dentro do outro. Existem termos, notações matemáticas que vão nos dizer a mesma coisa, só que usando uma linguagem mais bonita, uma linguagem mais matemática. E onde estão isso, brasileiro? Onde é que está isso? Nas relações de inclusão. Tá? Nas relações de inclusão, eu tenho exatamente isso. Vamos lá. Quais são as relações de inclusão que a gente tem? Fique atento para cá, isso aqui é muito importante para você. Eu digo assim, ó, quando um conjunto A é subconjunto do B, a gente já viu isso lá agora há pouco, qualquer dúvida, se dá uma voltada no vídeo aí e dá uma assistida. Eu digo que A está contido em B, olha bem, se o conjunto A é subconjunto do B, eu digo que o A está contido no B. Olha aqui, o A não é subconjunto do B? É, brasileiro. Então, eu vou dizer assim, ó, o conjunto A está contido em B. O conjunto A está contido em B. Mas eu preciso escrever assim, brasileiro? Não, eu posso dizer a mesma coisa usando uma notação matemática. Eu digo a mesma coisa. A está contido em B, só que eu vou usar uma notação. Tá? Eu uso este símbolo aqui, que é o símbolo do está contido. Este símbolo é o símbolo do está contido. E eu vou dizer que o A está contido em B. Então, aqui, eu posso simplesmente chegar aqui e dizer o conjunto A está contido no conjunto B. Está valendo. Ok? Agora, e se o conjunto A, que está contido no conjunto B, não for o primeiro, não quiser falar do A para o B? E se eu quiser falar do B para o A? Porque quando eu falo do A para o B, eu digo que o A está contido em B. Beleza, falando do A para o B, A está contido em B. Mas e se eu quiser, no meu olhar, eu quero olhar e eu quero falar agora, eu quero olhar aqui, ó. Eu quero olhar, mas eu quero olhar do B para o A. Eu vou olhar para o conjunto B, depois eu olho para o conjunto A. Ora, quando eu olho para o conjunto B e depois eu olho para o conjunto A, eu digo assim, quando eu olho para o conjunto B, eu estou vendo aqui o conjunto A. Dentro do conjunto B está o conjunto A. Então, eu vou dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Então, observe que depende de como eu olho. Se eu olho primeiro para o A, depois eu olho para o B, eu digo, esse conjunto está lá dentro. Então, ele está contido no B. Quando eu olho primeiro para o B e depois para o A, eu vou olhar para o B e vou dizer, espera lá, aqui dentro tem o A. Então, esse conjunto B, ele contém o conjunto A. Tá? Então, eu vou dizer que B contém A. O conjunto B contém o conjunto A. E como é que eu represento isso, brasileiro? B contém A. Eu estou dizendo que o conjunto B contém o conjunto A. Se isso não acontecer, se o A não estiver contido no B, eu digo que o A não está contido em B. E se o B não contém A, eu digo que B não contém A. Vamos ver isso aqui? Olha só, e ver como é que a gente vai representar. Vou botar um outro exemplo agora para a gente ver quando é que não está contido. Lembrando, ou A está contido em B, ou se eu preferir, olhando de B para A, eu vou dizer que B contém A. E eu escrevo dessa forma aqui, B contém A. E aí eu uso o termo do contém, tá? Eu uso o termo contém, o termo do contém. Ó, contém. Beleza. Agora vamos lá, vou pegar aqui
um conjunto A, só para a gente exemplificar aqui, o conjunto A, 1, 2 e 3, e vou pegar um conjunto B, 5, 6, 7 e 8. Ora, quando eu olho para o conjunto A e depois para o conjunto B, eu posso dizer que o conjunto A está lá dentro do conjunto B? Não. O conjunto B não tem 1, o conjunto B não tem o 2 e o conjunto B não tem o 3. Então, o conjunto A ele não está dentro do conjunto B. E aí, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que o A não está contido no conjunto B. E como é que eu vou representar esse não está contido? Eu vou dizer que o A não está contido em B. Olha, a representação do não está contido é o símbolo do está contido com uma barra. Essa barra é uma negativa. Do mesmo jeito que lá no pertence e não pertence, eu usava o símbolo do pertence. E no não pertence eu usava a barra para representar que não pertence. Olha aqui, ó. Se pertence, eu uso o símbolo do pertence. Se não pertence, eu uso o símbolo do pertence com a barra. Essa barra é uma negativa, está dizendo não, não acontece isso. Da mesma forma, eu estou dizendo aqui que o conjunto A ele não está contido no conjunto B. Agora, se eu olhar do B para o A, eu vou olhar para o conjunto B e digo, mas aqui dentro não tem A. Aqui dentro não tem conjunto A. Eu não estou vendo aqui os elementos do A aqui dentro. Não tem conjunto A. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o B não contém A. E se o B não contém A, como é que eu indico a notação de que B não contém A? Eu pego o símbolo do contém, e eu boto a barra. A barra é uma negativa. A barra é que me indica não contém. A barra é que me indica não está contido. Ok? Então, o símbolo não muda. O que indica se você está dizendo se está contido ou não está contido é a presença ou não da barra. É só o símbolo sem a barra, você está dizendo que está contido. O símbolo com a barra não está contido. O símbolo do contém sem a barra, você está dizendo que contém. O símbolo do contém com a barra, você está dizendo que não contém. Ok? Vamos ver um exemplo disso aqui? Vamos lá. Olha o conjunto A. Conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa, espera aí. Eu olho primeiro para o conjunto A e depois para o B. Então, eu olho para o A, depois eu olho para o B. Esse conjunto A está lá dentro do conjunto B. Todos os elementos do conjunto A estão lá dentro do conjunto B, usando uma linguagem bem popular. Todos os elementos do conjunto A estão lá dentro do conjunto B? Estão. O 1 está, o 2 está, o 3 está, o 4 está e o 5 está. Então, se todos estão, eu posso dizer que o A está contido no conjunto B. Bora fazer um está contido mais bonitinho, brasileiro? O A está contido no conjunto B. Brasileiro, mas e se eu olhar primeiro para o B? Eu olhar primeiro para o B e depois para o A. Ora, se eu olhar primeiro para o B, eu vou olhar o conjunto B, aquele grandão, e vou dizer, conjunto B, aqui dentro tem o conjunto A? Aí eu olho, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5. Tem outros, mas esses tem. E esses são A. Então, aqui dentro do conjunto B tem o conjunto A. Então, se aqui dentro do conjunto B tem o conjunto A, eu posso dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Porque dentro do conjunto B eu tenho todos os elementos do conjunto A. Então, eu digo que o conjunto B contém o conjunto A. Brasileiro, bora botar um negócio mais bonitinho. O conjunto B contém o conjunto A. Ok? Esse exemplo 2 aqui que eu botei para você é para você olhar e
você vai olhar aqui agora e vamos pensar juntos aqui. Vamos olhar e pensar juntos. Vamos lá. Ora, brasileiro, brasileiro, brasileiro. Meu povo, vamos pensar e sorrir. Sem choro agora. Se você vai sorrir ou vai chorar, depende do raciocínio que você vai ter. Eu estou mostrando graficamente para você dois conjuntos usando o diagrama de Venn. Olha o conjunto B e olha o conjunto A. O conjunto A, ele não está lá dentro do conjunto B? Está, então, se eu olhar primeiro o conjunto A e depois o conjunto B, eu vou dizer que o A está contido no conjunto B. Então, quando eu olho primeiro no A e depois no B, o A está contido no B. Ele está lá dentro. Ele está contido no B. A está contido em B. Porém, se eu olhar primeiro no conjunto B e depois para o conjunto A, o que eu vou observar? Olha o conjunto B. O que está lá dentro? Lá dentro tem o conjunto A? Tem. Está todo mundo lá dentro? Tá. Então, o conjunto B contém o conjunto A. Ok? Fica ligado. Se você gostou, maravilha, dá uma curtida lá, beleza? A gente está iniciando, nós não temos intenção nenhuma de transformar isso aqui num canal para monetizar, para ganhar dinheiro. Não, nosso objetivo é ajudar você que está aí na sua jornada e está precisando de um suporte para entender o basicão. O básico que você está iniciando, complicou e tal, vem aqui com a gente. Vamos soltando os vídeos devagar, não temos regularidade, não vamos ter aquele compromisso de estar soltando 2, 3 vídeos por dia. Vamos, à medida que as coisas forem fluindo, elas vão acontecendo e eu espero que ajude vocês. Se você gostou, curtiu, pode se inscrever aí no canal, que a gente vai começar aí divulgando esses vídeos à medida que for produzindo, eu vou produzindo e vai divulgando nessa mesma linha. A ideia é trazer para você uma matemática com a linguagem mais popular, uma linguagem que você entenda, para você entender o raciocínio e poder mergulhar nesse universo e destrinchar todas as entrelinhas que tiverem em cada um dos assuntos. Ok? Grande abraço. Na próxima nós vamos ver aí as operações com conjuntos. Assiste lá. Lá nós vamos falar de interseção, união, diferença de conjuntos. Vou te mostrar os conjuntos numéricos, as retas reais e os intervalos numéricos que derrubam um bocado de gente aí, tá bom? Grande abraço, a gente se encontra lá no próximo vídeo, lá na próxima aula. Tchau, gente. Fui.